Muy buenas tardes. Muito boa Un tarde. saludo al misionero Uma Miguel saudação ao Bermúdez missionário Miguel Bermudes Marín Marim y a todos los ministros, e a todos os ministros, hermanos y hermanas que están irmãos e conectados a irmãs través que estão del satélite conectados através do Amazonas satélite y el Amazonas satélite e o satélite Eutelsat Eutelsat 8 en 8 los diferentes nos países. diferentes Hoy países. viernes Hoje, 7 sexta-feira, de março 7 de março deste ano 2025. Teremos como tema Nós temos como unas tema palavras que ele umas nos habló palavras que ele nos falou en la actividad de fin na de año del atividade de fim de 2013 ano de 2013 en los terrenos nos terrenos de la Gran da Carpa Grande Catedral. Carpa Catedral. Y leemos E vamos ler una escritura uma escritura en el Evangelio según San Mateo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, capítulo 17, verso 1 en adelante, donde versículo nos 1 em diante, onde nos diz: dice, 6 días después, Jesús 6 tomó a dias Pedro, depois tomou Jesus a consigo a Jacobo Pedro, a y Tiago, Juan, su a hermano, João, irmão y los deste, llevó aparte e os levou a em un particular monte a um alto y monte. se transfiguró Ali delante ele de foi ellos, transfigurado diante deles. resplandeció O seu rosto como el sol, resplandeceu como o y sus sol, vestidos e as hicieron suas vestes se blancos como la tornaram luz. brancas como a luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Então Elías lhes apareceram hablando Moisés con e él. Elias falando com ele. Entonces Pedro Pedro dijo a Jesús, disse a Jesus: Senhor, Senhor, bueno es para bom é nosotros estarmos que aqui. estemos aqui. Se quieres, Se queres, hagamos aqui façamos três aqui enramadas, 3 uma abrigos: para ti, um outra para ti, para Moisés, um para e Moisés outra e um para para Elias. Mientras Enquanto él aún hablaba, ele ainda uma nuvem de falava, luz los cubriu. uma nuvem E luminosa aqui os uma cobriu. voz desde a E nuvem da que nuvem dizia, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho em amado, quem tenho em quem complacência. me comprazo. A ele ouvi. Al oír esto, los Os discípulos, se ouvindo postraram isto, sobre sus rostros, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia, que foi pregado em 7 de julho de 2009, em Quito, Equador, nos diz o Dr. William Soto Santiago: houve e haverá intervenção divina por meio dos arcanjos Gabriel e Miguel e demais anjos ou arcanjos que Deus tem em seu reino. E por isso é que há bênção para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por isso é que houve, há e haverá sempre ungidos, ministros, pastores ungidos com o Espírito Santo. Houve, há e haverá. E pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia. Haverá. Ungidos com a palavra, o verbo, a palavra, para ser instrumentos de Deus por meio das ovelhas do Senhor, tratando-as com amor, com carinho, com respeito e tendo sempre o alimento espiritual. Agora vejam, na mensagem, a qual temos o extrato no livro de citações, onde nosso irmão Branham nos fala de que Deus sempre opera por meio de um instrumento, o qual é um extrato aqui da mensagem. Estreito é o caminho, na página 26 do livro de citações, parágrafo 220. Nesse extrato dessa mensagem nos diz: em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre morou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, fala a seu povo por lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele pode usar. Aí à esquerda, desenha uma estrela de Davi. E
no versículo, na página 26, do parágrafo 220 aí à esquerda, desenha uma pedra angular e em cima escreve: Deus sempre usou um homem como seu agente. Deus sempre usou um homem como seu agente. E também nos diz na página 118, parágrafo 1045 do livro de citações. Este é um extrato da mensagem: os dons de Deus sempre encontram seu lugar. Diz: Deus não faz nada fora do homem. Todo o tempo trabalha por meio do homem, porque ele tem que usar o homem para expor seu atributo de Salvador. E, sendo que tem que fazer isso, vira ao seu redor e faz o homem seu sócio. E não faz nada ele a não ser por meio do homem. E escreve em cima: Deus faz tudo através de profeta, que é seu sócio. Deus faz tudo através de profeta, que é seu sócio. E passamos à página 43 do livro de citações. Agora recordem que ele nos falou no livro das eras, essa página 43 do livro de citações, extrato 349 é uma porção do livro das eras, da mensagem da era de Éfeso. E ele nos diz, antes de ler essa página, esse parágrafo 349 da página 43, vamos na página 265 das eras, diz: como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas, porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Agora, vejam vocês, também aqui, na página, vamos ver aqui, página 169, nos diz: em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas, desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. À direita, aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera do 1 ao 7, até a sétima, e na pedra angular escreve 8. Recordem, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Que saiu de vós a palavra de Deus, ou somente a vós chegou? Se alguém ao seu parecer é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, 36 ao 37.
acrescentam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento se morre. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus, ou seja, a voz de Deus por meio desse mensageiro de cada era e de cada dispensação. Mas vejam vocês que também, além do mensageiro ungido por Deus em cada era ou em cada dispensação, Deus tem maravilhosos colaboradores, maravilhosos ministros pastores que difundem essa mensagem, esse avivamento desse tempo. Agora é importante falar exatamente o que esse mensageiro trouxe da parte de Deus. Portanto, neste tempo final, isso se cumpre plenamente, porque a terceira etapa é o falar a palavra, é o ensinamento dos trovões sob carpa. Portanto, é um tempo onde mais tem que se ter cuidado do que está se realizando em nossa era e em nossa dispensação. Ou seja, assim como houve o ministério de fitas, que assim ele escreve Ministério de Fitas, no tempo do nosso irmão Branham, e ele ressaltou, digam ou falem o que diz as fitas, não acrescentem nem tirem, porque aí está contido todo o programa que ele estaria realizando nessa nova era e nessa nova dispensação, igual no tempo em que nos trouxe as boas novas, as notícias da parte de Deus à sua igreja, no mensageiro, o qual esteve no meio da igreja nos trazendo o mesmo que no tempo da primeira vinda do Senhor trouxe a Virgem Maria. Ou seja, o Dr. William Souto Santiago, quando nos falou em sua mensagem, ficou gravado, em fitas ficou escrito, e também ele repetiu o mesmo que o irmão Branham disse, digam o que diz as fitas, não acrescentem nem tirem. Por quê? Porque na mensagem que eles trouxeram, estava mostrando o que seria este tempo final, o que seria o cumprimento do sétimo selo, o que seria o anjo diferente aos demais em carne humana no meio do povo, cumprindo as profecias correspondentes à visão da carpa, à terceira etapa, onde Deus estaria trazendo a fé de rapto. Agora, continua dizendo, Paulo advertiu que dissesse o que ele disse, como também Pedro fez. Ele advertiu que nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. E se há algo que era preciso corrigir, o mensageiro corrige. E o próximo mensageiro pode trazer mais luz, e o outro, que vem depois que Deus leva esse mensageiro, que já falou certa revelação, para certo tema em específico, o outro mensageiro traz mais luz, ou seja, aumenta a profecia. Traz mais luz de certos temas, em específico de tudo que trouxe esse mensageiro anterior. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado a eles para as igrejas. Agora vejam, na citação que vamos ler ali, da página 43, no parágrafo 349, diz, cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu me uno à igreja, sou tão bom como qualquer um. E é o que este avivamento produz, é o que cada avivamento produz. Aí em cima ele escreve, cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Volto e leio o que ele escreve aí. Cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. E embaixo
debajo desse parágrafo 349, Escreve embaixo desse parágrafo 349, Cristo. e abajo el E anticristo. embaixo, o anticristo. E mirem no parágrafo E vejam no 350, parágrafo 350 e na mesma página 43 do livro de citações diz: agora recorde, cada igreja tem seus formais e cada igreja tem seus espirituais. Esses são gêmeos que nascem em cada avivamento e vivem em cada igreja. Começaram nessa era e terminam nessa era. E finalmente os formais o alcançaram na era de Tiátira e Lutero os tirou de novo. E agora está entrando de novo, outra vez. Pode ver essa religião formal? Não há diferença nisso. E o catolicismo? Tudo é a mesma coisa. Toda organização está cortada aí dentro a isso. Deus nunca organizou sua igreja. É exatamente o que tentavam fazer aqui. O que tentavam fazer aqui. Note e veja agora se não está bem. Somente ensinando que maldita está a organização. Era estranho a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. Aí em cima ele escreve, no 350, parágrafo 350, ele escreve: os avivamentos trazem gêmeos. Cristo não organizou sua igreja. Os avivamentos trazem gêmeos. Cristo não organizou sua igreja. No livro dos selos, na página 352, nos diz, vamos ter aqui também este outro livro no qual aí nos escreveu também nessa página 352, a qual nos fala disso que estamos falando. Miren aqui. Vejam aqui diz. Quero que notem nisto. No mesmo tempo, quando chegou Caim à terra, também chegou Abel. Quando apareceu Jesus, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo quando foi derramado o Espírito Santo, também se derramou o Espírito do Anticristo. E neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o Anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que no tempo, quando o Anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E escreve aí, com Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. E escreve aí, nos transformar. Neste outro ele escreve, transformando, transformado, transformar, nos adotar. Aí ele escreve aqui neste outro, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus, etc. Agora vejam que isso ocorreu no tempo de Moisés, o qual foi um mensageiro dispensacional e é uma das duas oliveiras, é o ministério de Moisés se repetindo neste tempo final. Agora veja o que ocorreu lá, porque vejam vocês que isso não é que ocorreu somente nestes momentos onde aqui ele menciona no tempo de Abel lá e Caim, no tempo de Jacó, no tempo de Davi, no tempo de Jesus, mas vamos ir ao tempo de Moisés. Vejam, no capítulo 16 de Números diz, versículo 1 diz, Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben,
encheram-se de presunção e se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades. Homens de posição, não eram qualquer pessoa. Eram pessoas importantes no meio do povo. Vejam, tomaram 250 varões de todo esse povo que havia ali e se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. E desenha uma estrela de Davi à direita. Fazei isso, Coré e todos os seus seguidores, tomai incensários. Ponde neles fogo e incenso amanhã perante o Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi. Agora vejam que era uma disputa ali, porque assim como entraram os filhos de Arão com fogo estranho diante do Senhor, ao lugar santíssimo e morreram, aqui está Moisés colocando a eles, ou colocando-os na mesma posição, e eles, com esse incenso, esses incensários, cada um deles, iam demonstrar ao povo quem era aceito diante de Deus e quem estava errôneo, errado. Agora vejam, o importante que é essa parte do incenso, o qual vamos ver um pouquinho mais adiante aí, onde nos lança a Apocalipse 8. Agora vejam, disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da congregação para servi-la? Ele te fez chegar a si e a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra o Senhor. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: não subiremos. Vejam, desobedientes também. Vejam que tinham saído de lá e tinham visto todas essas maravilhas, mas realmente dentro não eram crentes nada, não seguiam nada a Moisés, com tudo que Deus fez. Mas vejam, sempre há um momento de prova, onde sai à luz tudo o que há no coração. Saiu todo o grupo, mas vejam, no caminho, aí se rebelaram, porque vejam vocês que os tempos de prova são muito importantes, porque aí se realiza sempre uma separação, para que os filhos de Deus tenham as bênçãos. Aconteceu com o tempo de Abraão, quando disse: separa-te, vem. E no fim do tempo sabemos que ia se realizar um tempo de separação, onde Deus estaria enviando seus ministérios de Moisés, Elias, os anjos ceifeiros, para realizar esse trabalho. Uma separação. Agora continua dizendo: porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares este deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Aí também estão repreendendo a Moisés pela forma em que ele está realizando tudo. E estão tentando de se fazer os líderes.
Além do mais, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos, ou seja, veja, se chega a ser rápido o entrar à terra prometida com Moisés, que sabemos que foi Josué quem os introduziu, onde aqui ele, nesta Bíblia, nos diz, em Josué capítulo 3, no versículo 7, ele diz, então o Senhor disse a Josué, desde esse dia começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí no versículo 7 desenha uma estrela de Davi à esquerda. E vejam, em cima ele escreve Zacarias 3, Apocalipse 11, 3 ao 7 e 7, versículo 2. E escreve aí em cima de Moisés, primeiro Moisés. E onde diz, assim serei contigo, escreve Josué. É igual e segundo Moisés. Ou seja, o coloca aí a Josué com esse ministério dispensacional. Porque é o mensageiro dispensacional que introduz o povo à terra prometida. Aí foi a terra prometida como terra. A terra prometida como corpo teofânico foi o mensageiro dispensacional, o qual foi Jesus. Veja, um mensageiro dispensacional. E para entrá-los à terra prometida do novo corpo, eterno e glorificado, se requer um mensageiro dispensacional, o qual é o Espírito Santo, o mensageiro final, o qual está representado, tipificado em Josué, o mensageiro final, o Benjamim dos profetas. Agora vejam, aqui, continua dizendo, no versículo 15, ou seja, vejam, ali eles estavam dizendo, questionando a Moisés, veja, nos tiraste de lá e nos prometeste que iria nos colocar numa terra que manava leite e mel, e olha onde estamos. Se eles chegassem a entrar à terra prometida ali, nesses 30, 40 dias ou 50 dias o tempo, porque era curto, era um passo. O trajeto era perto, se não fosse por todos esses caminhos, porque vejam, tudo tinha um propósito. Porque se os chegasse a colocar direto, em pouco tempo, então todos eles teriam recebido as bênçãos dessa terra prometida quando não mereciam. Não eram pessoas para receber a terra prometida e obter os frutos da terra prometida. E assim também neste tempo final. Deus teve um período de tempo restante onde nem todos que saíram vão receber os frutos da terra prometida como novo corpo. Porque se tivesse sido rápido, teriam muitos que agora você pode ver que estão contra, se levantaram contra o que Deus prometeu no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e outros até se retiraram de tudo. Vem? Agora, tudo tem um propósito no programa divino. Agora continua dizendo no versículo 15, então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, ele escreve aí, Moisés se aborreceu, se irou. E era o mais manso. Não atentes para a sua oferta. Nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Porque vejam vocês, a obra que Deus está realizando por meio de Moisés não dependia de Datã, de Abirão, nem de Coré. Não os necessitava para nada, nem nada tomava deles. Ou necessitava algo deles para realizar Deus a obra por meio de Moisés. Nem exigia que fizesse algo a favor da obra que Moisés estava realizando, ou seja, não era necessário, ou seja, para cúmulo. Depois disse Moisés a Coré, tu e todos os seus seguidores, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles.
E também Arão. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Ele escreve aí 250. Também tu e Arão, cada qual com o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo e incenso, e se colocaram à entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Quando Coré ajuntou contra eles, toda a congregação à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E desenhou uma estrela de Davi à esquerda. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio dessa congregação e vos consumirei como no momento. E desenhou uma estrela de Davi à esquerda. Mas eles prostraram-se sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem? Indignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? Disse o Senhor a Moisés: dize a toda essa congregação: levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Vem? Uma separação, porque o juízo divino ia cair sobre eles e sobre todos os que os seguiam. Vejam, houve uma advertência primeiro, antes do juízo. Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Veja, não se pode ser parte de nada desses movimentos assim, para que não venham a receber sua aguinha. É melhor deixar isso quieto e não tocar nenhuma coisa ímpia que esteja contra a palavra de Deus e da obra de Deus correspondente ao nosso tempo. E se apartaram das tendas de Coré, de Datã e de Abirão. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não procedem do meu coração. E desenhou uma estrela de Davi. E neste tempo o instrumento que Deus está usando para realizar e cumprir todo o seu programa correspondente a este tempo final para dar a fé de rapto aos escolhidos, eles vão conhecer o mundo, os perdidos, os 144 mil, as fatos e a noiva vai conhecer neste tempo final, quando todas as coisas se realizarem, vão conhecer que eu não fiz da minha própria vontade tudo o que Ele me mandou fazer, a realizar. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E é o que vão ver. Quando virem os juízos divinos cair, vão dizer: mas não deveria ter um rapto? Não deveria que haverá uma transformação, uma ressurreição? O que aconteceu? Vejam, aí vão perceber que tudo foi feito conforme a vontade do Senhor. Esse instrumento atuou conforme a vontade do Senhor e era certo o que ele dizia. E então, aí vão se encontrar vivos dentro da quinta dimensão, que é a grande tribulação que se abrirá completamente na terra. Vejam o que foi mostrado lá com Datã, Abirão e Coré. É o que ocorrerá a essas pessoas neste tempo final. Acabando ele de falar todas essas palavras,
Vejam, é um tempo onde se termina o trabalho. Ninguém podia tocar a Moisés até que ele realizasse essa obra. Está no livro de Citações, há um extrato que o irmão Branham menciona: ninguém podia tocar em Moisés. E ninguém poderá tocar Apocalipse 11 até que termine sua obra. Agora, quando termina tudo, aí ele realizará certas coisas no programa divino e aí vão estar vendo e reconhecendo que verdadeiramente era a vontade do Senhor, a perfeita vontade do Senhor, a que estava se realizando no meio do povo de Deus. Acabando ele de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sob os pés deles, e a terra abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel, que estavam ao redor deles gritando, que diziam, que a terra não nos trague também. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E escreve 250, agora vejam. Também, aí foram esses outros líderes que tinham sido reunidos por Datã, Abirão e Coré. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, pois são santos. Quantos aos incensários aqueles que pecaram contra a sua própria vida? Contra quem pecaram? Contra suas almas. Que deles se façam lâminas para recobrir o altar, pois os trouxeram perante o Senhor pelo que são santos. Serão um sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, trazidos por aqueles que foram queimados, e os converteu em lâminas para a cobertura do altar, e desenhou uma estrela de Davi. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e seus seguidores, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Vem, para que ninguém se aproximasse, porque tinha dito ele a Arão. Vejam, quando disse, não em todo tempo podem entrar, e mais, como fizeram os filhos de Arão com fogo estranho. Agora, aqui aconteceu o mesmo. E o que aconteceu, que produziu isso? Morte também. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Porque sempre se levantam, então, pessoas questionando o que Deus está realizando. Vejam. Mas vejam, o que ocorreu com estes murmuradores. Mas, quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, vejam, esse outro grupo, já não estava Datã, Abirão e Coré, mas ainda restavam ali. Vejam que sempre chega um ponto onde ainda resta essas pessoas que ficam. Deixe-me identificar por aqui, deixe ficar por aqui, se por acaso. Mas chega um ponto onde já vem algo que aparentemente está mal, ou que aparentemente está contra o povo, e aí saem a brilhar, a reluzir o que há no coração da pessoa. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: levantai-vos do meio dessa congregação e os consumirei no momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faze expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga.
Vejam que já ali houve um momento onde havia começado a mortandade e a morte final. A última praga é morte espiritual e não sabemos desde quando começou. Ele escreve aí ao lado Apocalipse 8, versículo 2. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E vejam vocês que Apocalipse 8 nos fala do sétimo selo. Nos fala da abertura do sétimo selo. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as suas orações, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ele escreve aí Apocalipse 14. E também escreve Apocalipse 8, Apocalipse 11, do 3 ao 7. Que vejam vocês que esses são as 2 oliveiras, é o ministério das 2 oliveiras. Agora, vejam, na página 325 do livro dos selos, neste livro, vamos ver aqui também neste, nos diz, se não há altar de sacrifício no céu, então, onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Tem que ter um lugar onde está colocado o cordeiro imolado, morto, onde está o sangue. Agora o incenso era o perfume perfumado que queimavam. Agora o incenso era o perfume perfumado que queimava, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. E desenha ou escreve Apocalipse 8, do 1 ao 5. Aqui nessa outra Bíblia desenha uma pedra angular e as eras à direita. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Agora em cima escreve, se não há sangue no altar, as orações não chegam. Agora vejam o que aqui Moisés mandou aqui fazer rápido, ali, porque já tinha começado a morte. Agora, a expiação, diz versículo 46 do capítulo 16 de Números, onde estamos aí, e faz expiação por eles. Aí que ele escreve Apocalipse 8 e desenha uma estrela de Davi à esquerda. Agora recordem que a festa da expiação será cumprida também para Israel, porque vejam que aí ele escreve Moisés e Elias escreve a expiação. Esse é o novo propiciatório. Agora, diz, e faz expiação por eles, com grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés, e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, antes de que ele tomasse esse incensário, ou seja, diz, antes de tomar o incensário e colocar fogo no altar, e sobre ele coloca incenso e vai rápido à congregação. Antes disso, antes desse trabalho, já tinha começado a praga, a mortandade no povo.
E ele pôs incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. E a praga cessou. E desenhou uma estrela de Davi à esquerda. Ou seja, se colocou entre os mortos e os vivos. Vejam aí. Deus viu essa expiação e cessou a praga, a mortandade. Portanto, no meio dos que já foram morrendo espiritualmente e os vivos, está o ministério de Moisés e Elias para deter essa mortandade, essa praga. E que seja esse propiciatório, expiação por toda a congregação e que Deus olhe sob essas asas, sob esses ministérios de Moisés e Elias e seja assim intercedido o povo por meio desse incenso, do qual é uma obra sacerdotal. Agora, diz, e os que morreram naquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Coré. Assim que imaginem, foram bastante pessoas. Depois da rebelião de Coré, e foram muitos. E agora aqui, com este grupo que se levantou murmurando disso que tinha acontecido, ou seja, esses eram os hipócritas ou os que estavam aí frios, os mornos, os manufaturados, que são os que chegam até o final. Vejam ali, morreram 14.700. Fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão a Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. Agora veja o importante que é seguir o instrumento, o mensageiro e fazer tudo que ele vos mande. Assim foi de cada era, em cada dispensação, e os que saíram dessa linha, pois não vão receber as bênçãos prometidas por Deus para realizar e se cumprir em cada era ou em cada dispensação. Agora vamos continuar aqui. Nessa mensagem, pastores ungidos com o Espírito Santo no último dia. Continua dizendo, recordem que o mesmo que o servo fiel e prudente tem que fazer também cada ministro, porque localmente o servo fiel e prudente local é o pastor. O servo fiel e prudente e no meio do povo é o mensageiro de cada era. Tem que ser fiel ao Deus e ao povo. Tem que ser fiel a Deus e ao povo de Deus correspondente a este tempo. E assim o servo fiel e prudente que estiver vivendo no último dia, pois esse vai ser quem estará encarregado de trazer a palavra, o alimento espiritual, a chuva temporã e tardia, a revelação divina de Deus para o nosso tempo, onde estará tanto falando da primeira vinda de Cristo, como da segunda vinda de Cristo, e terá o privilégio que os demais mensageiros não tiveram. Na página 32 do livro de citações, parágrafo 273, nos diz o reverendo William Branham. Essa é a mensagem chuva temporã e tardia. Um extrato dessa mensagem diz: nos últimos dias haveria uma chuva tardia e a chuva temporã e tardia estariam juntas. A primeira chuva foi no leste, a chuva tardia é no oeste. E na chuva tardia, ambas chuvas, temporã e tardia, estariam juntas. E ele escreve em cima, leste um tracinho Israel, oeste um tracinho América. E do lado de leste Israel
ele escreve um traço à primeira vinda. E do lado de oeste, traço América, escreve a segunda vinda. E desenha também aí uma pedra angular e as eras. Agora nosso irmão William continua dizendo, mesmo que o sétimo mensageiro teve o privilégio de fazer a introdução, mas a revelação completa trará quem vier depois do sétimo anjo mensageiro, ou seja, a quem corresponde estar na casa de Deus na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. A esse corresponde a bênção prometida para o tempo final. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. O encontre fazendo como? Pergunta, quem é o servo fiel e prudente ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim? Ou seja, quem estiver fazendo assim quando ele vier. Ou seja, para o cumprimento do anjo que era diferente dos demais, quem estiver ministrando na casa de Deus no tempo presente, agora vejam, diz, ou seja, quem estiver fazendo assim quando ele vier, e Paulo já se foi, Irineu se foi, Martim se foi, Colombo se foi, Lutero se foi, Wesley se foi, e o reverendo William Branham se foi. E dizemos agora, e o doutor William Souza Santiago se foi. Vem? Nenhum deles era o servo fiel e prudente para Deus cumprir essa promessa. Continua dizendo, mas tem que ter alguém que esteja fazendo assim, dando alimento a tempo na casa de Deus aos filhos de Deus. A esse vai corresponder a bênção que Deus tiver para esse tempo. E aí está incluída a visão da carpa. Vem? O simples que é tudo? O último mensageiro que está vivo é o mensageiro onde Deus realizaria e cumpriria essa visão. Se Paulo estivesse vivo, onde nele e no tempo dele se cumpriria ou se cumprisse a visão da carpa, pois então ele era o mensageiro que cumpriria essa promessa. Assim, em cada um dos mensageiros, nosso irmão Branham tratou de realizá-la, mas vejam, também não se cumpriu no seu tempo. E nosso irmão William também foi mais perto que esteve, mas vejam, ele veio com e por um propósito, o qual já sabemos e estamos claros quem foi o reverendo William Branham, quem foi o doutor William Souza Santiago e quem é o mensageiro, o instrumento que está no meio da igreja hoje. Tão simples assim. Tudo foi paralelo ou é paralelo à primeira vinda do Senhor. Diz, a esse vai corresponder a bênção que Deus tiver para esse tempo. E aí está incluída a visão da carpa. Vai corresponder a ele, com todos os ministros que estarão com ele, trabalhando na obra do Senhor, e todas as congregações realizaram esse trabalho. Nenhum dos mensageiros passados pôde realizar. O sétimo desejava, tentou, mas não pôde. Não lhe foi permitido. Na página 25 do livro de citações, aí nos diz, no parágrafo 207, vejam, diz, agora oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites quero começar dentro do meu novo ministério e quero levá-los para trás aqui neste quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos lembram a visão? Seguro que sim. Da carpa e do quartinho? Aí ele escreve em cima a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora vou levar Meda dentro comigo na primeira noite para poder enviar mulheres dentro. Então, isso é um ministério que eu não posso deixar o público ver. Ninguém duplicará isto. Vê você? Não, senhor, não. Eu sei que está na beira agora. Posso somente reticências. Parece que só me estender lá fora e tomá-lo. Vem que ele desejava e está colocado aí mesmo. Agora, vamos continuar. Diz, outra noite estava sonhando antes de me levantar essa manhã. Irmão Neville, eu estava sonhando o sonho e pensei o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que fosse. Você fala de coisas acontecendo, nunca vi tais. Despertei somente chorando, eu estava louvando. Aí o versículo 208 continua dizendo, tinha batido na minha esposa na cara com a minha mão assim, ele escreve sem querer, aí ele escreve a visão da carpa e bateu na cara de Meda sem querer.
E continua dizendo, e estava louvando a Deus deitado ali. E eu sei que há algo lá fora, só pronto para me acender e tomá-lo. Vai ser maior do que jamais foi. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande, grande circula. Mas agora temos que nos aproximar dele sanamente e inteligentemente dentro da palavra de Deus. Ele escreve aí à direita para cima, a terceira etapa, a visão da carpa. Agora vejam como ele diz aí, de se aproximar a essa etapa de forma sã, inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Recordamos quando ele disse que se consagrasse para a visita dos anjos. Agora vejam, ele aí diz, agora como sinal para ti, na página 468 aí, no parágrafo, vamos ler o parágrafo que diz, aqui está a interpretação dessa visão agora, para que saibam, o irmão Softman não encontrou o animal que andava caçando e estava fazendo esforço para consegui-lo, mas essa noite o Senhor me disse, agora como sinal para ti, ele não vai encontrar seu animal, tem que se consagrar agora para a visitação destes anjos. Vejam que para a visita desses anjos, o irmão Branham teve que se consagrar. Agora, quanto mais para a visita desse anjo que era diferente dos demais em carne humana. Ou seja, que é preciso se aproximar deste tempo, vejam, inteligentemente, sanamente, de forma sã, vejam, e com um coração sincero, honesto a Deus. E dentro do programa da palavra que ele está cumprindo. Porque vejam vocês, esse é o incenso, o qual ali, vejam, foi dado a cada um a oportunidade que pegasse seus incensários, tomasse o fogo e eles mesmos o apresentassem, porque isso é individual, cada um sob a interpretação do que eles pensavam ou criam, e isso é o que, com o livre-arbítrio de cada pessoa, se aproxima à presença de Deus que está no lugar santíssimo na era da pedra angular e dispensação do reino a qual estamos vivendo hoje. É um tempo paralelo a esse tempo aí e também o tempo paralelo a essa batalha que houve no Monte Carmelo. Agora, continua dizendo ele aqui, o Dr. William Soto diz, nenhum dos mensageiros passados pôde realizar. O sétimo desejava, tentou, mas não pôde, não lhe foi permitido. Mas tem que se cumprir essa visão da carpa. Já foi vista, foi visto de antemão o que ia acontecer. Em palavras mais claras, foi transportado ao tempo onde já estava funcionando. Não viu como se construiu, mas viu como funcionava, depois que já estava levantada. É como um escrito que ele, vamos ver se eu tenho por aqui, que ele diz que estava, já estava estabelecido, isso vejam, ele escreve, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da carpa catedral. Assim será, porque já foi na visão, já foi no mundo invisível e tem que se materializar, vem? Já era algo que estava estabelecido, tudo isso que ele viu. Por isso, ele aqui, o nosso irmão William diz, foi transportado ao tempo onde já estava funcionando, vem? Já estava em ação, já estava estabelecido tudo que ele viu. Já vinha em uma forma progressiva, se cumprindo e
cada coisa em seu lugar, se colocando em ordem, para que chegasse ao ponto onde justamente chegou o irmão Branham nessa certa atividade, nessa atividade que houve aí, nesse momento que ele foi transportado. Diz, não viu como foi construído, mas viu como funcionava depois que já estava levantada. E não há outro tempo, nem outro ciclo divino, a não ser a era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, os que estarão trabalhando com o servo fiel e prudente não terão nenhuma sombra de dúvida no que estarão fazendo. Terão um quadro claro, uma revelação clara do que Deus quer que seja feito neste tempo final, na era da pedra angular. Tão simples assim. Agora vejam que tudo o que está se realizando, esse instrumento não dirá como. É que ele está desenvolvendo todo o programa. E também não dirá como é que se realizará as demais coisas, as demais fases, no cumprimento da visão da carpa, até que Apocalipse 11 seja ressuscitado, até que os ministérios de Moisés e Elias cumpram todo o trabalho. Depois, ali Apocalipse 11 diz que será morto esse instrumento onde Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias para realizar esse passeiozinho que vai lá à sexta dimensão para trazer os que estão ali depois do juízo que estará sendo efetuado na sexta dimensão, como ocorreu no tempo de Jesus. Nenhum mensageiro foi e regressou em 3 dias. É o mensageiro final, no qual Deus está realizando sua obra e nele estará se cumprindo essa profecia. E assim poderá primeiro ressuscitar e depois trazer os da sexta dimensão. Diz, como diz Jó, então chamarás e eu responderei. Assim também falou o irmão Branham. Assim também Paulo falou desse grande mistério. E vejam vocês, também os do nosso tempo que partiram estão aí e também regressarão depois de que Apocalipse 11 ressuscitar. Esse instrumento, então, aí poderá dar a conhecer abertamente, e os ministros, nesse tempo, poderão falar a visão da carpa e o que estava ocorrendo ali. Deus lhes mostrará o que Deus esteve realizando, e eles poderão dar testemunho ao povo da obra que Deus realizou, a qual não se falou como seria o cumprimento, porque o anjo disse ao irmão Branham, disso não vai dizer nada a ninguém. Assim como a primeira e segunda etapa disse que não dissesse, mas falou e trouxe muitas personificações, imitadores. Agora, para a terceira etapa, ao não falar exatamente tudo, ou não falar certas coisas que o instrumento está reservando para si, não pode ter uma imitação perfeita, porque ele disse que imitariam a segunda vinda, se sabem como é e o que é. Mas depois, assim como ele disse quando desceu do monte, não digais a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscite. Vejam, assim também as 2 oliveiras, esse instrumento, não dirá aos seus ministros companheiros como realizar esse trabalho na terceira etapa, mas que verão o resultado, e o melhor ele fará por proteger a eles, para que não cometam esse erro de imitar. Mesmo que alguns poderão, como dizer, se aborrecer, porque talvez diga, mas por que já não fala claro de uma vez o que me mostra para ver se é verdade ou não é? Mas não, isso não vai ocorrer.
Ao final vão perceber que, em verdade, estive fazendo a perfeita vontade de Deus. E estive realizando e cumprindo tudo ao pé da letra. E vocês também estão cumprindo a parte que lhes corresponde ao pé da letra, porque corresponde a vocês. Aos que estarão orando, braço a braço, também trabalhando junto a esse ministério. Depois, a eles, ao passar essa prova que estamos realizando, Deus dará a eles esse conhecimento para que, através desse líder, desse instrumento final, desse mensageiro dispensacional, possam falar ao povo a visão. Mas isso já é uma etapa já transformados. Vimos, nesta ocasião, esta conversa sobre este estudo que vamos estar escutando, dessa mensagem que foi uma conversa mais ou menos também dessa atividade de final de ano de 2013 nos terrenos da Grande Carpa Catedral. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.